Bom, talvez o mês de maio seja um tanto quanto tarde para trazer a lista de melhores filmes de 2022, mas cá estamos. Eu tô no novo cenário porque eu acabei de me mudar, mas eu tenho certeza que a gente vai trazer dicas ótimas e ainda quentinhas para vocês aí se deliciarem com ótimos filmes em 2023. É isso, minha gente. Antes tarde do que nunca. E para começar, vamos aos critérios aí pra gente escolher os filmes que compuseram essa lista. São filmes que estrearam em circuito comercial, ou seja, cinemas ou streaming no ano passado, ou filmes que passaram em algum festival brasileiro também do ano passado. Você vai ver que tem filmes que a gente poderia muito bem classificar para esse ano, mas a gente já incluiu em listas passadas, então se vocês sentirem falta de algum nome, corre para vocês verem os outros vídeos. A gente tentou abarcar vários gêneros e estilos de cinema, então vocês vão ver que para cada categoria a gente tentou ali incluir um pacotão de filmes parecidos. E só lembrando que vários dos filmes que a gente comentar aqui, ou a gente fez vídeo no canal, ou tem um comentário no Letterboxd. Se não tiver aqui na cartelinha, vocês podem conferir na descrição, que tem o link para vocês acessarem, verem, lerem tudo que a gente vai falando por aqui. Então vamos lá, minha gente. Tanto tudo é explicado, vamos ao 10º lugar, filmes queer. Vicky, uma garota solitária, possui um dom mágico e vive com seus pais na província francesa. Quando a irmã de seu pai entra na vida deles após ser libertada da prisão, sua presença traz de volta o passado de forma violenta. Então, para começar, um filme francês aqui com Adèle Exarchopoulos, essa atriz francesa maravilhosa, que parte aí de estereótipos que a gente costuma ter de relacionamentos LGBT no cinema, mas que vai dar ali uma pitada de fantasia em cima desses traumas, em cima dessas dores, em cima dessas faltas, para fazer um filme aí que, como o Éder comentou pela sinopse, traz essa filha aí que é meio que razão e a consequência dos pais se odiarem, né? Porque ela, por um lado, é sempre a lembrança da vida que esse casal não viveu com outras pessoas por ter tido aí um filho pra cuidar, mas também a prova maior do amor que os dois conseguiram conceber mesmo num clima de guerra, né? Esse casal inicialmente heterossexual. Entra essa irmã que o Éder comentou, que vai causar um rebuliço ali especialmente pra nossa protagonista. Então acho que tem uma relação muito queer nessa recusa de corpos, desse melodrama contado em termos de ficção científica. Eu acho que esses poderes da filha parecem um pouco a expressão desse mal-estar, desses traumas, de tudo isso que está ali engasgado nesses personagens, mas que extrapola o campo dos pensamentos. Ganha vida, ganha expressão visual ali em tela. Então pode parecer um filme meio confuso pelo que eu estou dizendo aqui, mas é um filme de emoções muito fortes e aí que são ressaltadas principalmente por todo esse clima de fantasia que tem em torno do filme. Então agora vamos aqui a algumas menções honrosas a outros filmes que também têm a temática queer. Great Freedom, da Áustria. Um homem gay é preso repetidas vezes por ser gay. Em vez de reprimida, a sexualidade segue aflorada na marginalidade. Agora um filme do Reino Unido, ele se chama Benção. É da Segunda Guerra Mundial à velhice, a solidão de ser um homem gay, mesmo no tempo de abertura à sexualidade. E agora por último, e não menos importante, Joyland, do Paquistão. O moralismo da sociedade paquistanesa que sufoca mulheres, gays e trans em casamentos e relações de fachada. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre documentários e um documentário da Polônia. Veja só que nossa lista tem filmes aí de todos os lugares do mundo. O filme da sacada é uma série de pequenas entrevistas que foram feitas embaixo de uma sacada de um apartamento em Varsóvia. Esse filme a gente assistiu lá no É Tudo Verdade, né? Esse festival que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. É um filme que lembra muito um dispositivo do Eduardo Coutinho, né? De entrevistar essas pessoas comuns, né? Dar palco a elas para elas serem celebridades por alguns instantes, fazer algumas perguntas que eventualmente evoquem aí uma discussão mais filosófica, mais romântica, e que acaba sendo quase que um processo terapêutico para essas pessoas ali dizerem coisas maiores do que aparentemente só aquela conversa banal que você tem ali de vizinhos passando na rua. A diferença aqui, né, com relação a outros filmes do Coutinho é que ele tá no topo de uma sacada, então visualmente, né, embora a gente nunca veja o diretor no filme, tem uma relação hierárquica bastante interessante, porque tá todo mundo olhando de baixo ele, que eventualmente faz algumas perguntas sobre o que é a vida, sabe? Aquelas perguntas filosóficas. Então parece que ele assume um papel de Deus ali no filme, que é muito engraçado, que essas pessoas muitas vezes menosprezam, tiram sarro dessas perguntas, ou acham que o experimento que ele tá fazendo é meio doido. Muitas vezes elas saem do campo de visão da câmera e o diretor tenta arrumar, mas ele nunca tem controle sobre nada ou ninguém com quem ele conversa ali
na rua. Então acho que é um filme que tanto por dispositivo é muito interessante, é um filme muito engraçadinho, muito gostosinho de ouvir as histórias dessas pessoas e que também no fim a gente acaba tendo um perfil dessa sociedade polonesa aí, nesse microcosmo das pessoas que a gente acessa. Bom, e vamos ter outros documentários aqui na lista, mas como esses dois não se encaixaram em outras categorias, são dois documentários que inclusive apareceram no Oscar desse ano, né? O primeiro é A House Made of Splinters, né? Um filme da Ucrânia, é uma pensão ali que reúne crianças com pais alcoólatras. Então esse documentário que observa elas brincando, brigando, namorando e, no fim disso tudo, amadurecendo. E o segundo é o All the Beauty and the Bloodshed, né? Um filme americano que acompanha ali a artista Nan Goldin, né? Que está entre a fotografia e o vício por opioides, né? Então mostrando um pouco de arte, um pouco de protesto, retrata a beleza de comunidades underground de Nova York e ao mesmo tempo o poder de lobby da indústria farmacêutica. Então é pelo direito de amar, pelo direito de transar, pelo direito de se drogar e pelo direito de fazer arte por vontade própria. Bom, RRR foi esse filme fenômeno do ano passado, né? Improvável, que acompanha essa dupla de indianos que precisam unir forças para combater ali o colonialismo, o imperialismo inglês. Gente, mas vamos lá. Esse filme não tinha muito como dar errado, né? Porque você coloca lutando contra colonizadores. Tem um monte de cena megalomaníaca, tem explosão, tem uns tigres gigantes, tem um monte de cena de luta coreografada e cenas de musicais. Então assim, gente, era muito difícil desse filme dar errado. Teve aquele número musical maravilhoso, né, no Oscar. Eu acho que é sim um filme que merece todo o hype que ganhou. Ele ganhou muito no boca a boca. É muito maneiro a gente ver esses filmes de ação super gigantescos, assim, virem de outros lugares que não sejam dos Estados Unidos. Então assim, deem uma chance, mesmo que você não goste muito de filmes do gênero, eu acho que vale muito a pena, porque eu tenho certeza que você vai encontrar fragmentos de muitos outros gêneros de filme em um só. Eu só queria complementar aqui, né, que acho que na história da colonização, né, se a gente for analisar até de uma ótica mais política, a gente vê que essa fúria, né, ela não é motivada por uma incivilidade, mas justamente por justiça, né? Eu acho que é muito interessante que a gente tenha esses personagens furiosos, cheios de emoção, cheios de sensação contra a frieza que a gente vê dos ingleses, né? Eu acho que então no contexto desse filme, né, o exagero, né, seja desse CGI que é muito óbvio que é ali efeito especial, ou enfim, situações ridículas, bregas, tudo que é exagero aqui é muito revolucionário, né? Porque justamente confronta algo que é super robótico desses imperialistas. Bom, então as menções honrosas aqui dos filmes de ação e fantasia são Era Uma Vez um Gênio, filme americano, que acho que é basicamente um filme sobre a paixão de contar e ouvir as histórias, né? Um nível quase sexual ali que a gente tem dos protagonistas. Tudo é fábula, né? Inclusive, mais uma vez aqui, no CGI exagerado, jogando junto disso, nessa relação do gênio e de uma filóloga, né? Linguista. E o segundo filme, Saloon, filme do Senegal, um filme que mistura espiritualidade, corrupção, miséria dessa Senegal utópica, mas incorrigível. É um filme de tiro, porrada e bomba e de ameaças sobrenaturais, mais uma vez também. E não poderíamos deixar de citar esse que pra mim foi um filmaço, aquele que você vê no cinema e fica de boca aberta, que é Top Gun Maverick. Tom Cruise prometeu e entregou, assim, a volta aos cinemas quando a gente pensa nesse gênero de ação mais clássico. E agora a gente vai entrar nos filmes de terror, um filme de terror sobre a geração Z, e ele é da Austrália. Cecília é uma influenciadora de mídia social de sucesso, até encontrar sua ex-melhor amiga de infância e ser convidada para sair em seu fim de semana de despedida de solteira. Essa categoria que sempre traz ótimas pérolas escondidas, e é bom que ela dialogue ou traga temas novos, né, pra gente refrescar o gênero. Eu acho que esse filme aqui é aquela coisa, né? Por fora a gente tá vendendo uma imagem, mas por dentro essas neuroses vão quase que consumindo ela e transformando ela numa assassina. Então você vê que é um filme slasher, né? Em que a serial killer ela é motivada pelos traumas da geração Z. Você vê que é essa personagem que aproveita a tolerância de uma geração politicamente correta para navegar entre heroína e vilã. E além disso ainda tem aquela coisa toda de desinformação, né? Aquela coisa de que quando você mente com muita convicção, ela acaba se tornando uma verdade, então aos poucos ela vai matando também as verdades desses amigos ali. Enfim, é um filme que dá pra se divertir, dá pra fazer umas reflexões sobre a nossa geração atual. E para as menções, vou começar com uma aqui que
poderia facilmente ter tomado o lugar de Sissi. A gente quase colocou aqui junto na categoria, mas como é só um filme, tivemos que escolher. Bom, Deadstream é esse filme aí em que o found footage encontra, mais uma vez falando de temas contemporâneos, a era das lives, né? No que eu acho que é o melhor filme do gênero até o momento nessas configurações. Acho que nada se filma à toa, não tem nada de forma forçada ali como a gente vê eventualmente em algumas atividades paranormais. A gente só tem um streamer que quer mostrar uma noite em uma casa assombrada, e ela é assombrada de fato. O segundo filme aqui, Boris, 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 também dos Estados Unidos, mais um filme aí que vai acompanhar a geração Z, enfim, repetindo sensos comuns, repetindo sinas, numa espiral de violência que só termina quando o último jovem cai morto, cai duro no chão. Diferente só que do Cine, ele não tem um assassino, né? Mas as mortes são causadas pelas neuroses dessa geração. E por fim, né, saindo dos Estados Unidos, a gente tem Speak No Evil, um filme dinamarquês, né? Os escandinavos aí são conhecidos por serem os países mais felizes do mundo, não tem porque a gente duvidar da hospitalidade de algum desconhecido, né? Sim, até que não mais, né? E esse é um filme de paranoia, um filme de dúvida, que vai eventualmente levar para um banho de sangue. Bom, o Oscar pode esnobar, mas a gente não esnoba. Agora é a categoria dos filmes esnobados pelo Oscar. E aqui nós temos uma animação aí, ó, muito inventiva. Uma criança recebe uma missão da NASA para ir à Lua. Enquanto isso, ela cresce em seu bairro com seus amigos e familiares. Vamos lá, né? Esse é um filme de Richard Linklater, que é conhecido aí por fazer esses filmes mais naturalistas ali, que apesar de a gente ter um grande momento, né, como é o caso do Homem à Lua, vai preferir focar nos pequenos momentos de interação que ele tem ali com a família. Então pode ser umas teorias de conspiração da avó, os filhos ali do vizinho cristão, os lanches da escola que são preparados pela mãe, uma rua que é inundada por um dia de chuva. Então assim, é um filme que recusa esses grandes momentos, recusa fantasia de criaturas. Enfim, a NASA, a Missão Patriótica, eles são só detalhes quando esse playground, né, que é essa rua gigantesca que ele habita todo dia, tem ali para se viver muita coisa. Então, acho que essa salada de referências, de histórias, de pequenas crônicas, acabam sendo ali essa inocência infantil por excelência. Enfim, Linklater, mais uma vez, manda muito bem aqui. E continuando a lista de esnobados, a gente tem aí o nosso queridão Inarritu, que fez um filme que dividiu um pouco opiniões. Naquela moda de filmes mais autorreferenciais sobre sua própria trajetória, sua própria história. Bom, Nathan pode discordar de mim aqui, mas pra mim Nope foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2022, com certeza estaria no topo da minha lista, e pra mim é um dos filmes que mais me impactou no cinema. Então aí fica Nope, essa ficção científica, acho que reinventada, que chamou muito a minha atenção. Eu até curto o Nope, mas não a ponto de entrar na lista. Mas como a gente faz uma lista democrática, ele teve que tirar aqui um filme da posição. Eu também tirei o outro, que no caso é Babilônia, filme de Damien Chazelle. Essa Hollywood aqui dos excessos, dos erros, de incompetência. Então acho que se tudo joga contra, são os pequenos segundos ali que tem um take, que tem um close-up, que valem essa montanha-russa toda, né? Um momento de beleza. Personagens então que vivem uma vida que parece um filme, né? E eventualmente acabam se tornando de fato histórias de filme. De pessoas que estão ali buscando a felicidade da mesma forma que tiveram quando assistiram um filme pela primeira vez numa tela grande. Close é esse filme belga que tem alguns ecos de Irmãos Dardenne, agora para fazer um retrato bastante duro de uma infância cruzada por preconceitos que podem ser bastante violentos e trágicos. E The Quiet Girl, né? Um filme irlandês, concorreu aí à categoria de melhor filme estrangeiro, mas acho que deveria ter tido muito mais alarde em torno, que é um filme bem pequeno na verdade, é uma menina que descobre aí que a família não precisa ser de laços de sangue, então é um filme que a personagem está sempre contida, sempre expressando os carinhos pelos detalhes, mas tem uma cena final muito bonita, né, que tem essa explosão de afeto, que é bastante singela. Agora entramos numa categoria estranha aqui, chamada categoria Colin Farrell, que o homem tava brabo ano passado. O filme que ele escolheu, After Yang, acompanha o Yang, né, que é um androide realista e artificialmente inteligente, que, enfim, um casal compra como companheiro para a filha deles, né? Ele abruptamente para de funcionar e aí o pai da família só quer que ele seja consertado da forma mais rápida e barata possível. Nada mais justo do que trazer o Colin Farrell aqui para uma categoria própria, porque, enfim, o cara, como o Nathan mesmo citou, o cara trabalhou bastante em projetos aí bem diferentes. E esse filme eu acho que ele é interessante porque, por mais que ele traga essa ideia, né, um pouco distópica, de um futuro distópico, eu não vejo ela como uma ideia muito pessimista, né? Porque a gente traz essa ideia da relação entre robô e ser humano, mas através dessa relação, essa família consegue se descobrir novamente. Porque através desses fragmentos que esse robô grava,
eles conseguem rever vários momentos importantes dessa família. Então, ao mesmo tempo que tem essa ideia de robô para interagir com o ser humano, também ele discute um pouco como o próprio ser humano lida ali um com o outro e como ele pode ressignificar suas próprias vivências. Nessa era de Black Mirror, que tudo é muito pessimista, a gente tem um filme em que a tecnologia é aliada, é afetuosa, enfim, compartilhada. Então acho que, enfim, é bom a gente ter um refresco também na forma como a gente olha isso tudo. Acho que tem uma coisa também que é bastante interessante, né, da repetição, né, que a gente olha para androides, máquinas e vê isso como algo sem vida, mas acho que o filme aos poucos vai mostrando que a repetição é justamente o que dá vida, né? Porque é justamente a repetição de sempre tomar o chazinho da tarde, sempre a repetição de assistir o mesmo filme toda vez. Acho que é só a intenção que tem em cima disso tudo, né? Que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, que essas máquinas, obviamente, não olham com essa intenção, só repetem. E o processo aqui do filme é mostrar que essa máquina, né, mais evoluída, começa também a ter certos insights em cima das repetições do dia a dia dela. Então o Kogonada, diretor desse filme aqui, depois de chegar arrasando com Columbus, mais uma vez, mandou bala com After Yang. E agora, uma opinião talvez um tanto quanto polêmica, mas pra mim Banshees seria o filme que deveria ter ganhado o Oscar ano passado. Adoro Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu acho que Banshees foi aquele tipo de filme que a gente sempre traz na crítica. Sabe quando ele conversa diretamente com o momento da sua vida? Então eu acho que Banshees foi esse filme pra mim. Então, e sem contar as atuações que estão maravilhosas, incluindo a do Colin Farrell. Agora nós vamos para a categoria de poesia e religião, ou, se eu pudesse resumir, tomem bastante café e fiquem atentos, porque às vezes são filmes que têm um ritmo um tanto quanto lento. Um grupo de cientistas vai ao interior da Itália e explora uma caverna até então desconhecida para medir sua profundidade. Bom, esse é um filme que, se a gente for avaliar ele de forma bastante literal, parece que não tem nada ali de mais espirituoso, mas são conexões ali que vão acontecendo nos detalhes, por isso que é um filme mais lento, como o Eder mesmo comentou. Então, enquanto esses cientistas eles vão descendo esse buraco, a gente acompanha também um senhor que vai assistindo a cena, e conforme os cientistas vão chegando mais ao fundo, esse senhor também vai definhando. Então a gente vê que, de alguma forma, esse fenômeno da natureza ali, né, a caverna, tem relação com esse senhor que também já viveu muita coisa. Então ele ganha dimensões ali um pouco religiosas, né, de estar observando de cima dessa colina também ali tudo, como se o homem estivesse chegando mais próximo de Deus, porque está chegando ali no limite dessa caverna que é super profunda e, enfim, eventualmente consegue, e aí tem uma relação que acontece com esse senhor ali que muda. Então eu acho que é um filme que se constrói muito pela montagem que a gente tem ali desse avanço na caverna com as pequenas ações que esse senhor vai tendo ali e como essa relação ali de imagem que a gente constrói tem um caráter espiritual por trás. Para começar as menções aqui de filmes poéticos e também espirituosos, temos aqui um documentário da Etiópia, chama Fayadai, que, enfim, é sobre uma planta alucinógena ali da África Oriental, que o filme mostra o processo ali, enfim, como ela muda toda a economia da região, como, enfim, ela vicia, então tem um problema de saúde pública ali para aquelas pessoas, tem também ela empregada em rituais religiosos, e o filme embarca nesse transe visual do que seria talvez os efeitos dessa planta, talvez a importância dessa planta ali decantada no tempo. Por isso que o filme é muito lento. Acho que se você já achou esse Ubuco lento, esse filme é mais lento ainda. Então é um teste de paciência, confesso às vezes, mas recomendo também. Godland é um filme islandês que ele foi aí um destaque no Uncertain do Festival de Cannes. Tenho que admitir, quando assisti ele pela primeira vez no cinema, eu achei ele um pouco arrastado, mas por dias ele me fez pensar muito sobre as ideias que ele traz entre homem e natureza. O filme, na verdade, conta a trajetória de um padre, um jovem padre do século XIX, que tem a missão de sair para fotografar em vários lugares afastados da Islândia, e com o tempo ele vai descobrindo aí como a natureza também pode ser bastante cruel. Bom, entrando no nosso top 3 aqui, a gente entra numa categoria também mais metafórica, de traumas geracionais. Um dos filmes que foi queridinho aqui no circuito independente, After Sun, que acompanha aí pai e filha que fazem uma viagem de férias para a Turquia, e essa filha aí, agora já adulta, revive essas memórias, revive as dores desse pai que já não está mais presente ao lado dela. Bom, se tem o Paul Mescal, devia estar em primeiro lugar, porque eu amo demais esse homem. Mas enfim, eu fiquei muito surpreso com a repercussão de After Sun, não esperava que ele fosse estourar a bolha como estourou.
Eu acho que é um filme lindíssimo, como o Nathan mesmo falou, ele traz essa questão dos traumas. Ele fala desses momentos bonitos que à primeira vista podem parecer banais, mas quando eles são revisitados, eles têm um grande peso na nossa vida. Então assim, After Sun tem um final arrebatador pra mim, eu acho que mexeu muito comigo e é um filme que eu sempre que eu posso eu indico pras pessoas. Obviamente que não é aquele filme que um monte de coisa acontece, mas como eu citei, acho que nas pequenas coisas a gente entende muito ali da relação entre pai e filha. Eu não vou falar mais nada aqui, senão só repetiria o que o Éder já disse. Eu vou pra menção já. Vitalina Varela é um filme de Portugal, acompanha a protagonista, que tem o nome de Vitalina, que vive aí em meio a homens fantasmas. Né? Fantasmas porque abandonam as esposas, como ela mesma foi abandonada, e fantasmas também porque estão perdidos nesse mundo sem função. Então, parece uma espécie de purgatório desses homens todos de Cabo Verde que vão a Portugal buscar uma melhor oportunidade de vida, mas só vivem em agonia e assombro aí, por rebote, nossa Vitalina. Bom, agora nosso segundo lugar, ele é francês e ele passou na Mostra de São Paulo do ano passado. Uma mãe solo e um homem casado iniciam um caso com a condição de que os encontros sejam puramente sexuais. Embora eles concordem que o relacionamento não tem futuro, eles se veem cada vez mais seduzidos pela companhia um do outro. É isso que o Éder disse, esse filme é um match muito improvável que, por conta das trocas que eles têm, acaba sendo bastante sensual também. Enfim, de uma tirando sarro com o outro sendo meio paranoico com algumas questões, e aí eles vão se entendendo do meio termo dessas duas coisas. Eu acho que é um filme que também tem uma direção muito elegante, porque o tempo inteiro ela tá jogando também com algumas expectativas, e aí aponta caminhos errados que a gente eventualmente embarca, e a gente descobre mais pra frente que é outra coisa. É um filme bastante simples, então, relação de duas pessoas, que eu acho que tem alguns ecos eventuais aí de trilogia Amanhecer, só que de uma forma um pouco mais desbocada, menos romântica do que acontecia ali naquele filme. Então fica aí a dica pra vocês aí que gostam de filmes românticos, mas que partem de uma situação nada romântica. Bom, falando de filme francês, então tenho 3 dicas aqui de filmes franceses pra vocês colocarem na lista também pra assistir. Stars at Noon, da Claire Denis, um casal aí que vive uma paixão tropical com um tom de fantasia, cria conspiração, negociatas políticas, enfim, tudo coisa da cabeça dele, mas eles acreditam tanto naquilo que de fato acabam se enfiando numa furada. Então, um amor delirante. Isso aqui não tem nome em português, é um Bon Matin, um One Fine Morning, é essa protagonista que está entre o passado do pai doente e o futuro da filha em descoberta. Tem dúvida se ela é capaz de amar de novo, se ela é capaz de assumir a responsabilidade da família. É um filme de ansiedade, inocência, do que uma mulher consegue fazer, a mulher possível. E por fim aqui, Noites de Paris, esses filmes de personagens solitários e uma Paris cheia de encontros, que rondam pela noite ali na expectativa de se encaixar com algo ou com alguém. Dificilmente conseguem, mas se contentam ali com as falhas que encontram dos outros. E agora chegamos ao primeiro lugar dessa maravilhosa lista que é super seleta, muito melhor que Carreira dos Cinemas, já digo isso, viu? Então assim, agora a gente vai falar de filmes de conflitos sociais. A vida de uma família de agricultores de pêssego em uma pequena aldeia na Catalunha muda quando o proprietário de uma grande propriedade morre e seu herdeiro vitalício decide vender a terra, ameaçando subitamente seu sustento. É isso, né? A gente acompanha essa família que todo mundo de alguma forma cria alguma ilusão para conseguir manter aquela terra próxima delas, né? Então, a criança que está num grande playground, é o pai que se apega ao trabalho, é o tio que se apega à modernidade, é o avô que se apega aos contratos de cavalheiros. São maneiras de lidar com essa desapropriação, enfim, que obviamente não tem sucesso porque a realidade é muito maior. E o que a gente vê ao longo desse filme é que antes de tirar a propriedade deles, o capitalismo vai corroendo por dentro as estruturas desse grupo, né, dessa família. Né? Se o Estado é mais forte, então o grande esforço, né, dos personagens aqui do filme vai ser manter essa família unida. Nesse sentido, já que eles não conseguem ali manter a propriedade, cultivar a família vai ser o ato mais revolucionário aí diante de forças intolerantes. E para encerrar, temos aqui nossa última menção, filme mais uma vez francês, que os franceses estavam on fire no ano passado, Monopólio da Violência, um documentário que vai falar sobre violência policial, quando ela é institucionalizada, quando ela é legítima, quando ela é abusiva, aí na voz de vários especialistas e vítimas que passaram por isso. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa singela nada, que é uma lista muito boa, a gente tem que enaltecer nosso trabalho. Desculpem aí a demora, mas né, a gente escolheu aí filmes a dedo de vários lugares do mundo para que vocês possam ter um olhar aí um pouco diferente
não terem tantas figurinhas aí marcadas que a gente vê em tantas listas. Agora aí dando um spoiler do nosso próximo vídeo, será Diário de uma Relação Passageira, nosso segundo lugar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, não se esqueçam de nos seguir, é isso, de comentar também se vocês gostaram, um grande beijo e até a próxima.